Esta é a história do povo judeu em sua terra. Começamos no período do último reinado judaico independente. Por mais de 1000 anos, o povo judeu viveu na terra de Israel, liderado por seus próprios reis. O rei Davi fez de Jerusalém a sua capital há mais de 3000 anos. E lá seu filho Salomão construiu o primeiro templo. Judeus de todas as partes do país vinham em romarias ao templo em Jerusalém. Conquistados pelo Império Romano, os judeus passaram a viver sob um regime opressor. Revoltados, alguns decidiram recuperar sua independência e rebelaram-se contra os romanos. Depois de manter Jerusalém sitiada por 6 meses, o general romano Tito destruiu o templo, massacrou seus habitantes e queimou a cidade por completo. Somente uma parede externa foi o que sobrou do templo, uma triste lembrança de um passado glorioso. Os guerreiros derrotados foram levados a Roma em marcha triunfal. Nas gerações que seguiram a destruição, os sábios judeus lançaram as bases de um dos períodos mais gloriosos da história do judaísmo. Os sistemas sociais, jurídicos e educacionais desenvolvidos permitiram às comunidades judaicas sobreviver onde quer que estivessem. Integrados nas sociedades em que viviam, os judeus contribuíram significativamente nas ciências, cultura e economia. Mas, frequentemente, eram perseguidos ou expulsos por causa de sua religião. Tinham que praticar o judaísmo em segredo. Mas mesmo em tempos difíceis, agarravam-se aos seus costumes e tradições. Novos ventos começaram a soprar nas comunidades judaicas da diáspora e cada vez mais judeus recusavam o exílio como destino. Aos poucos, judeus de todas as partes do mundo começaram seu caminho para a terra de Israel. Chegavam com um forte desejo de viver na terra de seus ancestrais. Mudanças no cenário internacional na sequência da Revolução Industrial impulsionaram o fluxo de judeus retornando à sua pátria. Junto com seus irmãos que aqui estavam, começaram a reconstruir o país. Um jovem jornalista judeu foi quem transformou os novos ventos em um movimento, o sionismo. Theodor Herzl acreditava que um povo deve contar apenas consigo mesmo. Tinha visão e um plano, e dedicou sua vida para transformar o sonho em realidade. O idioma hebraico renasceu na terra de Israel com novas palavras para expressar as necessidades da sociedade moderna e multicultural que se formava na pátria judaica. Em 1917, as nações do mundo, lideradas pela Grã-Bretanha, reconheceram o direito do povo judeu de se reestabelecer na terra de Israel. Enquanto os judeus estavam envolvidos na construção dos alicerces de um novo país, outras pessoas em outras partes do mundo, unidas por uma ideia totalmente diferente, levaram seus seguidores a cometer o mais terrível dos crimes contra a humanidade.
Os nazistas começaram cancelando direitos civis, passaram a perseguições e vandalismo e, por fim, aniquilaram de forma sistemática 6 milhões de judeus, com uma brutalidade nunca vista ou imaginada no mundo moderno. Mas às vezes, das profundezas do desespero, a alma encontra forças para continuar. Os nazistas assassinaram 1/3 do povo judeu, mas não conseguiram matar seu espírito. Em 1947, as Nações Unidas votaram um plano que dividiria a terra entre judeus e árabes e estabeleceria 2 países, um Estado judaico e um Estado árabe. O plano de partilha da ONU foi aceito pela liderança judaica e a nação se uniu em uma alegre celebração. Mas não entre os árabes. Os árabes rejeitaram o plano da partilha. Na manhã seguinte ao voto da ONU, os árabes de Israel e os árabes nos países vizinhos atacaram as comunidades judaicas. Comemorações foram substituídas pelos preparativos para a primeira guerra de sobrevivência do país que acabava de nascer, contra 6 exércitos árabes. Sinagogas foram destruídas, muitos judeus foram mortos, feridos ou capturados. Judeus em Jerusalém ficaram sitiados. Comboios improvisados que tentaram quebrar o bloqueio foram vítimas de emboscadas. A guerra terminou com a vitória do Estado de Israel, mas Judeia, Samária e a cidade velha de Jerusalém ficaram sob ocupação da Jordânia. Quase 2 décadas depois, Israel encontrava-se novamente em perigo, quando os países árabes se juntaram novamente para destruir o Estado de Israel. A luta foi dura, mas Israel venceu em todas as frentes. A vitória mais doce foi a reconquista do Monte do Templo e Muro das Lamentações. Jerusalém foi unificada. Pela primeira vez na história da cidade, havia liberdade de religião e de culto em todos os lugares sagrados do judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas durou pouco. O dia mais sagrado do calendário judaico foi interrompido pelas sirenes da guerra. Enquanto orações por misericórdia divina batiam nos portões do paraíso, exércitos árabes batiam nos portões da pequena Israel. Israel convocou seus reservistas para lutar contra o inimigo. Eles não largaram as armas até que o país estivesse salvo. A guerra exige coragem, mas fazer a paz exige mais coragem ainda. O histórico Tratado de Paz entre Israel e o Egito foi um marco para a tão esperada paz entre Israel e seus vizinhos. Mais um passo foi dado com a assinatura do Tratado de Paz entre Israel e Jordânia. Essa mesma esperança inspira os esforços de Israel para alcançar a paz com os palestinos e realizar o sonho de viver em paz, shalom, com todos os seus vizinhos. Os judeus retornaram à sua pátria. Os israelenses superaram obstáculos gigantescos e realizaram a esperança de centenas de gerações, criando uma sociedade aberta e pluralista, uma cultura vibrante, uma economia inovadora. A história que começou na terra de Israel espalhou-se pelos cantos mais longínquos do mundo e fechou o círculo. O próximo capítulo já começou a ser escrito.